galera do primeiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Professor Tarsis aqui. Bom, nesse vídeo de agora, vocês vão assistir a correção, a resolução comentada da lista de fotossíntese. Lembrando que vocês também têm uma atividade de revisão com 15 questões que já foi disponibilizada lá no GR8. Façam antes da prova e eu vou disponibilizar um vídeo aqui também com a correção completa dessa lista de revisão. Então, só para lembrar, nesse vídeo agora vocês vão ver a correção da lista de fotossíntese e no próximo vídeo a resolução da lista de revisão. Bons estudos e um grande abraço para vocês. Simbora então, galera. Lista de fotossíntese. Começando aí pelo exercício de número 1, que diz o seguinte, vamos ler juntos? Sobre o processo da fotossíntese, é correto afirmar o quê? Letra A. O NADPH é fonte de energia para a conversão do CO2 em matéria orgânica? Não, galera. Quem fornece energia para o gás carbônico se converter em glicose é o ATP. Letra B. A conversão do CO2 em matéria orgânica produz energia que é acumulada pelo ATP? Falso, pessoal. Lembra que o ATP é produzido na etapa 1, na etapa chamada fotoquímica. Nós temos produção de ATP que vão ser usados na etapa 2, que é a etapa química ou fase escura. Letra C. O ATP é doador de energia para a quebra da molécula de água, que por sua vez fornece CO2 para a atmosfera? Não, galera. Quem fornece essa energia para a quebra da molécula de água é a própria luz do sol. Ali nós temos o processo na etapa fotoquímica chamado fotólise da água, como eu expliquei para vocês na aula também. Então não é a letra C. Letra D. O CO2 é fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica e fonte de oxigênio para a atmosfera. Qual que é o erro da letra D? Essa parte que eu vou circular aí agora. Ó. O gás carbônico não é fonte de oxigênio para a atmosfera. O oxigênio que é liberado durante o processo de fotossíntese, ele é liberado a partir do processo de fotólise da água, que ocorre na etapa 1, conhecida como etapa fotoquímica. Letra E, então, ó, a água é fonte de H+, hidrogênio, prótons, para a síntese do NADPH e de oxigênio para a atmosfera? Verdadeiro. Portanto, a alternativa correta da número 1 é a letra E. Simbora para 2, galera? Questão 2 fala assim, ó. A fotossíntese é um processo de formação de matéria orgânica a partir da água e do gás carbônico e exige luz para que se realize. Esse processo é realizado pelos seres vivos que possuem em suas células pigmentos fotossintetizantes, como a clorofila, que a gente viu. A respeito desse processo da fotossíntese, nós podemos afirmar o quê? O que é correto afirmar sobre esse processo? Vamos começar pela letra E, viu? Vou começar de cima para baixo. Ó, letra E. Ao final do processo fotossintético, a planta produzirá nitrogênio, água e oxigênio. Galera, água e oxigênio ok, né? Mas nitrogênio não. Então o erro da E é falar que vai produzir nitrogênio, tá bom? Letra D. A fotossíntese apresenta duas fases, a de claro, que ocorre nos cloroplastos, e a de escuro, que ocorre nas mitocôndrias. Falso, galera. Todas as etapas da fotossíntese, que é a fase chamada fotoquímica ou fase clara, e a etapa 2, que é a etapa química, também chamada de fase escura, as duas ocorrem nos cloroplastos. A diferença é que a etapa 1 ocorre na membrana dos tilacoides e a etapa 2 ocorre naquele espaço entre os tilacoides chamado de estroma, tá bom? Letra C. A fotossíntese ocorre exclusivamente no cloroplasto. A fase de claro acontece no estroma e a fase escura acontece no grana, que é rico em clorofila. Primeiro, a fotossíntese não ocorre exclusivamente no cloroplasto. Por exemplo, nós temos organismos que não têm cloroplasto, como as cianobactérias, que eles realizam clorofila no próprio citoplasma. A fase de claro, ela não acontece no estroma. Ela acontece na membrana dos tilacoides e a fase de escuro que ocorre no estroma. Então a C também está erradíssima. Letra B. O objetivo principal da fotossíntese é manter estável a quantidade de oxigênio do planeta, um processo realizado exclusivamente pelas plantas. Galera, primeiro, o objetivo principal da fotossíntese é produzir matéria orgânica para a planta.
A liberação de gás oxigênio é uma consequência do processo, não é o objetivo principal, viu? Tem que tomar cuidado com isso daí. E o que acontece? Não são só plantas que fazem fotossíntese, nós temos cianobactérias e algas que também fazem esse processo. Então a letra A, vamos ver a letra A, ó. Na fotossíntese, a fase fotoquímica, a reação de Claro, ocorre nas partes clorofiladas dos cloroplastos, certo? E consiste em duas etapas, a fotólise da água, que libera oxigênio, e a fotofosforilação, que produz ATP. Então a resposta da número 2, alternativa A. Simbora para 3 aí, então? Questão 3. A questão 3 fala assim pra gente, ó. Os fatores externos limitantes da fotossíntese são quais? A pergunta é a seguinte, galera. O que limita a realização da fotossíntese? Quais elementos aí que, se tiver em falta, vai atrapalhar no processo de realização da fotossíntese? É essa a pergunta, viu? Letra A. Concentração de oxigênio, água, oxigênio de novo, luz e temperatura. Bom, vamos lá, ó. Concentração de oxigênio não é um fator limitante para a fotossíntese, porque a fotossíntese não precisa do oxigênio para poder acontecer. Ela libera oxigênio como um produto do processo, mas ela precisa mais de CO2, que é o dióxido de carbono, para fazer fotossíntese. A concentração de oxigênio nas plantas vai ser um fator limitante para a realização da respiração celular aeróbica, que é a etapa que a gente já estudou. Agora, para a fotossíntese, o O2 não é um fator limitante. Então, por isso que a A está errada. Letra B, concentração de poluentes, água e luz? Também não, galera. Nós não precisamos de poluentes para a realização da fotossíntese. Letra C, concentração de dióxido de carbono, que é o CO2? Certo. Água? Certo. Luz? Também. E temperatura? Portanto, número 3, letra C. Certinho? A D está errada porque fala da concentração de oxigênio. Nós já vimos que não é importante para a realização da fotossíntese. E a E está errada porque colocou aqui o oxigênio de novo, ó. Estão vendo? Então, número 3, letra C. Simbora para 4? Questão 4 vai falar das algas, né? Que é um tipo de organismo muito importante que a gente tem no planeta, que faz muita fotossíntese nos oceanos principalmente. Fala assim, ó, vamos lá. As algas são importantes produtoras de gás oxigênio, que é uma substância fundamental para a maioria dos seres vivos. O gás oxigênio liberado pelas algas provém da onde, gente? O gás oxigênio vem das moléculas de glicose após a glicólise que ocorre na respiração celular? Não, gente. Vocês têm que lembrar que respiração celular aeróbica e fotossíntese são processos diferentes, que ocorrem em locais diferentes, não estão ocorrendo no mesmo lugar, são processos diferentes, viu? Eles podem ocorrer de maneira simultânea, mas cada um tem as suas etapas específicas. Então, a letra A está errada, não vem da molécula de glicose, viu? Esse gás oxigênio. Letra B, moléculas de gás carbônico após a etapa química da fotossíntese? Não. As moléculas de gás carbônico vão ser fixadas, como vocês viram, lá no ciclo de Calvin, e elas vão ser usadas para transformação em glicose. Então, por isso que ela não vai ser usada para o oxigênio. Letra C, molécula de nitrato derivadas de oxidação durante a quimiossíntese? Muito falsa, não tem nada a ver. D, moléculas de piruvato derivadas da glicólise, que ocorre na respiração celular? Também não. Portanto, qual a resposta correta? O oxigênio liberado pelas algas provém das moléculas de água após a fotólise que ocorre na fotossíntese. Lembrando que essa fotólise da água ocorre na etapa fotoquímica, também conhecida como etapa da fase clara. Certinho? Simbora para a questão 5. Questão 5 é um complete que fala assim, ó. Vamos lá, deixa eu subir mais um pouco. A água é fundamental para a produção da energia que a maioria dos seres vivos necessita para manter seu metabolismo, crescer e se reproduzir. Essa energia é proveniente da degradação de quê? De moléculas, alguma coisa, que foram produzidas por seres autotróficos a partir de moléculas, alguma coisa, em um processo que converte energia tal em energia tal.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Vamos pensar aqui, galera. Quando a gente degrada moléculas para produzir energia, nesse caso, a degradação dessas moléculas que foram produzidas por seres autotróficos, nós chamamos de moléculas orgânicas. O processo de fotossíntese feito por organismos heterotróficos produz molécula orgânica, como a glicose, certo? E eles produzem isso a partir de moléculas inorgânicas, como o CO2. Então eles pegam água e CO2, por exemplo, que são moléculas inorgânicas, e produzem moléculas orgânicas, como a glicose. Em um processo que converte qual energia? Energia luminosa, porque a fotossíntese depende da luz do sol. E essa energia luminosa é convertida em energia química, tá? Por isso, então, que a gente tem esses termos aí. Portanto, a alternativa que preenche corretamente isso daí, ó, letra C. Orgânicas, inorgânicas, luminosa e química. Certinho? Simbora para a questão 6, galera. Questão 6 diz assim, ó. Durante a aula de biologia, o professor propôs a realização de um experimento. Os estudantes deveriam cortar ao meio uma garrafa de refrigerante do tipo PET, despejar no fundo da garrafa uma camada fina de cascalho, depois outra de areia, outra de carvão vegetal em pó e, por último, outra de terra vegetal. Em seguida, deveriam umedecer a terra e plantar mudas de alguma planta herbácea. O que é uma planta herbácea? Uma planta pequena, tá? Que lembra uma erva, por isso o nome herbácea. Ao final, deveriam unir de volta as duas partes da garrafa com fita adesiva, conforme mostrado na figura a seguir, mantendo a garrafa completamente fechada e sob iluminação natural. Já dá para deduzir aqui que essa planta vai fazer fotossíntese, né? Os estudantes, então, levantaram... aqui tem uma imagem, ó, mostrando como é que eles fizeram isso. Os estudantes, então, levantaram diferentes hipóteses, ou seja, possíveis explicações sobre o que aconteceria com a planta depois de 4 semanas. Mas a única que explica corretamente o que eles encontraram é o quê? Vamos pensar lá, ó. Primeiro, essa planta aqui, galera, ela vai ficar num ambiente fechado, mas vai receber luz do sol. Então ela vai produzir, ela vai liberar aqui dentro dessa garrafa, ela vai liberar oxigênio, O2, como um produto da fotossíntese, né? Além disso, ela vai liberar também nesse processo de fotossíntese água. Lembra que ela também libera água, certo? Além disso, o gás carbônico dela, ela vai continuar fazendo respiração celular aeróbica, além da fotossíntese. Então o CO2 também vai ser jogado aqui para fora através do processo de respiração celular aeróbico e vai ser usado na fotossíntese. Então ela vai conseguir continuar a manter esse ciclo aqui de reciclagem dessas moléculas. Por isso que ela vai conseguir sobreviver, tá? Ela não vai morrer porque ela vai estar em condições ideais para fazer esses dois processos, tanto da fotossíntese quanto da respiração celular aeróbica. Lembrem que o CO2 que é liberado na respiração celular aeróbica, ele vai ser usado na fotossíntese, entenderam? E essa água aqui, ó, que é liberada sob a forma de vapor, ela pode se condensar, ou seja, voltar para o estado líquido ao entrar em contato com a superfície fria do plástico e pode voltar para a terra umedecendo esse ambiente. Dentro desse raciocínio, qual alternativa que traz o que eu falei agora? Vamos ler aqui, letra A. A planta morreu por falta de água necessária para o seu metabolismo hídrico, já que a garrafa foi mantida completamente fechada. Falso, pessoal. A gente já viu que a planta vai usar da própria água que ela libera no processo de fotossíntese. Letra B. A planta sobreviveu. Ok. Já que tanto o oxigênio, o gás carbônico e a água eram reciclados ao longo do metabolismo da planta, pelo fato de a garrafa ter sido mantida completamente fechada. Excelente. A resposta da 6 aí, ó, letra B. Vamos ver porque as outras estão erradas? A letra C fala que a planta sobreviveu, pois em um ambiente fechado ela não necessita de oxigênio. Falso, galera. Ela necessita de oxigênio. Para que a planta precisa de oxigênio, professor? Para fazer o processo de respiração celular aeróbico, onde ela vai produzir ATPs para sobreviver. Então a C está errada. A letra D fala que ela morreu porque a garrafa fechada não permitiu a entrada de oxigênio necessário para sua respiração. Lembra que a planta consegue liberar gás oxigênio através do processo de fotossíntese.
Então a D não faz sentido. Letra E. A planta morreu porque a garrafa fechada não possibilitou a entrada de gás carbônico necessário para a fotossíntese. Mais uma vez errada, por quê? Porque o CO2 vai ser liberado através do processo de respiração celular, mantendo a fotossíntese da planta em plenas condições de funcionamento. Beleza, Creuza? Simbora para 7. Questão 7, você tem aqui 3 afirmações e você tem que falar quais que estão certas, tá bom? Número 1 fala assim, ó. As reações... Opa, deixa eu mudar meu negocinho aqui, ó. As reações independentes de luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes de luz. Vamos pensar aqui. Quem que são as reações independentes de luz na fotossíntese? São as reações que ocorrem na etapa 2. A etapa 2 conhecida como fase escura ou etapa química. Então, essa etapa 2 precisa de ATPs e NADPHs que vem da etapa 1 para poder acontecer. Então, a primeira aí é verdadeira, ó. A primeira é verdadeira, a 1. Depende, né? 2. As reações dependentes de luz, ou seja, a etapa fotoquímica, assim como as independentes, ocorrem nos tilacoides dos cloroplastos? Galera, as que dependem de luz, sim, ocorrem na membrana dos tilacoides, dos cloroplastos. Mas as que não dependem de luz, que é a etapa química, elas ocorrem no estroma do cloroplasto. Então essa 2 aí, ó, falsa. 3. O ciclo de Calvin. O que é o ciclo de Calvin mesmo? É um ciclo que ocorre no estroma do cloroplasto e ele vai fixar o CO2. Lembra que tem uma enzima que eu falei para vocês em sala chamada rubisco. Essa enzima vai fixar o CO2 na etapa do ciclo de Calvin. E esse ciclo de Calvin serve para quê, professor? Para fixar o gás carbônico e convertê-lo em matéria orgânica sob a forma de glicose, tá? Então, a 3 fala que o ciclo de Calvin utiliza CO2 e outras moléculas para produzir glicose. Verdadeiro. Portanto, quais afirmativas aí estão corretas? A 1 e a número 3. Portanto, apenas 1 e 3, letra A. Então, essa aí é a resposta nossa da questão número 7. Simbora para a questão 8. Na questão 8 diz assim: analise o esquema abaixo que se refere de forma bem simplificada ao processo de fotossíntese. Então nós temos aqui, ó, a luz, certo? A etapa A utiliza essa luz. Quem que é a etapa A, galera? A etapa A é a etapa fotoquímica, também conhecida como etapa fase clara. Essa etapa produz, ó, acompanha aí os riscos que eu vou fazer, ó, ATP e NADPH, que vão ser usados na etapa B. A etapa B é conhecida como etapa química ou etapa fase escura. Aqui o CO2 vai ser usado. O CO2 vai entrar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, CO2, ele vai entrar aqui e aqui vai haver produção, ó, de glicose, certo? E também vai liberar água. Nessa etapa também libera água. Já na etapa A, a gente precisa da luz. Aqui entra, ó, água também. Essa água entra e aqui sai o que? Oxigênio, além de produzir ATP e NADPH, que vão ser usados na etapa B. Aí a etapa B usa o ATP e o NADPH. Lembra que esse NADPH leva prótons e elétrons, viu? Que vão ser importantes para o processo de produção de glicose na etapa B. E aí o ATP é usado, volta como ADP e o NADP volta. Eles voltam aqui para a etapa A, são recarregados novamente e voltam para a etapa B sob a forma de ATP e NADPH. E aqui o produto final que a gente tem, como a gente sabe, é a matéria orgânica sob a forma de glicose, por exemplo, que é um carboidrato, muito usado aí para a produção de energia sob a forma de ATP no processo de respiração celular aeróbica, como vocês já viram. Agora, raciocina aqui comigo na questão, ó. Suponha que uma cultura de algas verdes que fazem fotossíntese, né, seja iluminada e receba gás carbônico com o isótopo carbono 14 e água com o isótopo O18. O que são esses isótopos? São formas, né, desses elementos químicos que vão me permitir acompanhar o trajeto que o carbono está fazendo, que a água está fazendo nesse ciclo. Eu vou conseguir dizer aonde que ele começou, aonde que ele foi parar, né?
Dentro disso, eu posso afirmar o quê? Que a água participa das etapas A e B e prever que ocorra a liberação de oxigênio com isótopo O18 nas duas etapas? A A está errada, galera. Por quê? Primeiro, nós só temos a liberação de oxigênio na etapa A, na etapa fotoquímica. Nós não temos liberação de oxigênio na etapa B, que é a etapa química. Então a A está errada. Letra B, ó. A água participa apenas da etapa A, certo? E prever que ocorra liberação de oxigênio com o isótopo O18 nesta etapa. Exatamente. Ou seja, o oxigênio liberado na fotossíntese ele vem da quebra da molécula de água num processo chamado fotólise da água, que ocorre na etapa 1. Vamos ver por que a C está errada. Ó. O gás carbônico participa das etapas A e B? Falso, galera. O gás carbônico só participa da etapa B, que é a etapa 2, chamada de etapa química, ou fase escura. Letra D. O gás carbônico participa apenas da etapa A? Falso. Ele só participa apenas da etapa B. Certinho? Simbora para a questão 9? Penúltima questão aí. Questão 9 diz assim, ó. Em uma matéria sobre o papel das plantas na redução da concentração atmosférica dos gases do efeito estufa, consta a seguinte informação. O vegetal arranca o carbono, que é o carbono do CO2, para usar de matéria-prima para o seu tronco e devolve para a atmosfera o oxigênio, ou seja, o O2, ou seja, o oxigênio. Essa informação que fala na questão 9 se refere aqui, ó. Letra A. Fotossíntese e está incorreta, uma vez que o carbono CO2 é utilizado na síntese de carboidratos que serão consumidos na respiração celular, mas não como matéria do tronco. Falso, galera. Que acontece? Essa matéria orgânica que é feita a partir do gás carbônico nas plantas, ela também é utilizada no crescimento da planta. Então nós temos, por exemplo, celulose. Celulose é carboidrato e precisa da glicose que é produzida na fotossíntese, entendeu? Então a A está errada. Letra B. Respiração celular e está incorreta? Isso aqui é um processo de respiração celular? Não, galera, é um processo de fotossíntese. A gente está falando de utilização de CO2 como ponto de partida para produzir matéria orgânica e liberar oxigênio também. Então não pode ser respiração celular. Então eu já posso eliminar aqui, ó, a letra A. A letra B falou respiração celular, está errada. A letra D também está errada, porque fala de respiração celular. Então a gente fica agora entre a C e a E. Vamos ler a C primeiro. Ó. A C fala assim, fotossíntese e está incorreta, uma vez que o oxigênio liberado para a atmosfera provém da reação de decomposição da água e não do CO2 que a planta capta da atmosfera. Certinho, galera. Então o processo é fotossíntese, mas quando ele fala que o oxigênio vem da etapa do CO2 é o que está errado, entendeu? Ou seja, o oxigênio vem da quebra da molécula de água e não do gás carbônico. Entenderam o erro aí da afirmativa 9? E a E está errada porque fala que está correta a afirmação, porque ela fala que devolve para a atmosfera o oxigênio do gás carbônico. Tá falso, galera. O oxigênio que é liberado na fotossíntese não vem do gás carbônico, ele vem da água. Então, por isso que a E está errada. Portanto, 9, letra C. C de casa. Por último, a questão 10, nós temos aí uma imagem que traz para a gente um esquema, né, de como seria a fotossíntese. Então a gente tem aqui o fóton. O que é esse fóton aí? O fóton representa os elementos que constituem a luz, tá? São pacotes de energia que formam a luz e vocês vão ver lá na física depois que a luz ela pode se comportar como onda ou como partícula. Esses fótons seriam as partículas da luz, tá? Só para vocês entenderem. Eles energizam a clorofila. Você tem moléculas transportadoras de elétrons que vão fazer a máquina de ATP produzir ATP na etapa fotoquímica, como a gente viu, certo? Diz assim, a figura representa uma analogia entre uma etapa do processo fotossintético e um sistema mecânico hipotético. Considerando-se que o fóton precisa excitar a clorofila para que o mecanismo possa ser ativado, pode-se afirmar que a reação fotoquímica representada é qual? Vamos lá, letra A, fotólise da água. Nós estamos vendo aí a fotólise da água? Não, né, galera? Nós não estamos vendo a fotólise da água.
Letra B, fotofosforilação acíclica. Na fotofosforilação acíclica, a gente vai ter produção, liberação de oxigênio, como a gente viu, produção de ATP e produção de NADPH. Nós não estamos vendo aí o NADPH sendo produzido na imagem, né? Então não entra em acíclica. Letra C, ciclo de Krebs? Também não. Ciclo de Krebs da respiração celular. A imagem está falando de fotossíntese. Letra D, fotofosforilação cíclica. Sim, galera. Por que é fotofosforilação cíclica? Vamos entender, ó. Olha aqui, ó. Vou desenhar aí para vocês verem. Segue o risco azul. Os elétrons estão passando pelos transportadores de elétrons e estão voltando para a clorofila, formando um ciclo, ó. E toda vez que os elétrons fazem esse caminho que eu estou mostrando, tem a produção de quem? De ATP, certo? Então é fotofosforilação cíclica, letra D. E a letra E está errada porque o ciclo das pentoses, que é conhecido o ciclo de Calvin, onde eu tenho fixação do gás carbônico para produzir glicose, ele também é conhecido como ciclo das pentoses. Ele utiliza o CO2 para produzir glicose. Nós não temos isso representado na imagem, por isso que não pode ser a letra E. Para finalizar minha correção, eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, ó. Permaneçam firmes e focados, estudem sempre. Os frutos, eles podem demorar a vir, né? Mas eles jamais deixam de vir. Então acredite. Um abraço para vocês, professor Tarsis, e até o próximo vídeo, hein, galera? Que vai ter o vídeo ainda de correção da lista de revisão. Um abraço. Até já.